Queridos, eu vou fazer hoje o seguinte. Eu vi que eu não tinha feito com vocês dilatação térmica. Eu saí de propagação de calor, entrei em calorimetria, a gente falou de quantidade de calor total, a gente falou de trocas de calor, me lembro de tudo isso, mas eu percebi que eu não falei nada sobre dilatação térmica. E é um assunto muito importante para o SSA, a tal da dilatação térmica. São 3 tipos de dilatação térmica, tá certo? A dilatação térmica que a gente chama de linear, a dilatação térmica que a gente chama de superficial, que é a área, e a dilatação térmica que a gente chama de volumétrica. Hoje eu não vou falar para vocês da aparente, tá certo? Eu vou só citar aqui, falar alguma coisinha para vocês, mas não vou entrar em grandes detalhes, tá? Então, quando a gente fala de dilatação térmica linear, a gente está falando, por exemplo, de uma barra de ferro, tá? Ou do trilho do trem. Você pega o trilho do trem, deixa eu fazer aqui, ó. Vou mostrar aqui para vocês, aqui, peraí, rapidinho, deixa eu apagar aqui a aula do primeiro ano. Eu vou aproveitar hoje, porque amanhã a gente já não tem aula de novo, né? Então, a aula de hoje vai ser dilatação térmica. Que são efeitos do calor, tá certo? Então, tá aí 100% dentro do assunto aqui, tá? Então, quando a gente fala de dilatação linear, é o seguinte, eu tenho uma barra de ferro e eu vou dizer que essa barra de ferro ela tem comprimento, ela tem um comprimento que eu vou chamar de L0, tá? Aí a gente vai aquecer essa barra e eu já vi que o aquecimento ele vai provocar aí uma agitação das moléculas. Então, essa barra ela vai aumentar o seu tamanho, ela vai dilatar. Ela aumenta aqui um pouquinho o tamanho, tá certo? Gente, eu estou fazendo de forma exagerada aqui, só para a gente entender. Ela sai de comprimento L0 para L. Houve aqui, olha, um aumento desse comprimento. Houve aqui um aumento desse comprimento devido ao aquecimento da barra. Então, esse aumento de aquecimento a gente chama de dilatação térmica. Ou simplesmente ΔL, que é a variação do comprimento. Tá? Então, o ΔL é o comprimento final da barra, ΔL é o comprimento final da barra, menos o comprimento inicial. Agora sim, não é feito barraca não, viu? Que vai dilatar de qualquer jeito, alguma coisa. Não, isso vai depender do material. Então, a dilatação depende, presta bem atenção, depende do material. Tá? Então, tem uma coisa que a gente vai chamar de coeficiente de dilatação, que é justamente essa classificação aqui do material que a gente está usando. Coeficiente de dilatação. Certo? Coeficiente de dilatação. Ele vai caracterizar os diferentes objetos, como, por exemplo, o ferro tem um coeficiente de dilatação. Tá? Quem puder pesquisar aí, coeficiente de dilatação, vai pesquisando aí, enquanto eu vou anotando aqui, para não ter que mudar de tela. Coeficiente de dilatação do ferro, linear. Vai aí, é alfa. Alfa do ferro. Alguém vai procurar aí. E vai dizer para a gente. Vai dar 1, alguma coisa vezes 10 elevado a 5, geralmente. Aí depois a gente procura do cobre. Coeficiente de dilatação do cobre, para a gente comparar. Tá? Depois eu vou querer o coeficiente de dilatação do concreto. Vamos lá. Alfa do cobre e 10 a menos 6. Alfa do concreto. Não, peraí. Aqui, o do ferro? Do ferro aí tem assim, delta, parênteses, 10 elevado a menos 6, graus Celsius menos 1. Aí ferro, 12.
Não, peraí. Bota assim, coeficiente de dilatação do ferro. Deixa eu ver aqui no celular. Vai dar um Tá número isso só. mesmo, tá dizendo aqui que é 12, sendo que tem assim, alfa, 10 a Peraí. menos 6 graus, menos 1. Coeficiente de dilatação do ferro. Só se ele está considerando 1. Mandei no chat para tu, ó. Olha, tem aqui 1,14 vezes 10 a menos 5. É mais ou menos isso. 1,14 vezes 10 a menos 5. Ok? Graus Celsius menos 1. Por grau Celsius. Foi o que eu encontrei aqui. Coeficiente de dilatação linear do ferro. 1,14 vezes 10 a menos 6. Ou 10 a menos 5, desculpa. Aí o do cobre. Aqui eu estou achando 1,68 vezes 10 a menos 5 também. Por grau Celsius. E o do concreto, será que tem aqui, nesse que eu estou olhando? Não, tem de vidro, tem da madeira, do álcool, prata, mas não fala nada do concreto. Deixa eu ver se eu acho. Concreto. O coeficiente de dilatação térmica para o concreto armado, segundo as normas NBR, é considerado igual a 10 a menos 5. Então, seria 1 vezes 10 a menos 5, mais ou menos. Pelo menos é o que eu estou vendo aqui. 1 vezes 10 a menos 5. Na informação que eu peguei aqui, ele diz que é 1 vezes 10 a menos 5 graus Celsius, ou por grau Celsius. É quando ele coloca elevado a menos 1. Concreto, é isso aí. Pronto. Alguém colocou aqui no bate-papo aqui, deixa eu ver. Mas foi Glaube. Foi Glaube aí. Material, o aço. 1,24, é isso mesmo. Ferro, 1,2, tá vendo? Aproximadamente. É porque aqui ele está dando em termos de 10 a menos 6. Olha para aqui. Vê só, a pessoa humilhando os outros aqui. Agora que eu estou vendo. Isabela colocou assim: oxe, Getro, eu já fiz macarronada do Mediterrâneo. Olha só. A pessoa quando quer humilhar os outros. Eu não sei nem que macarronada é essa, mas tudo bem. Voltando para cá, gente. Olha só. Quando a gente fala de coeficiente de dilatação, vejam que as diferentes substâncias têm diferentes coeficientes de dilatação. Então, olha, vejam que o cobre, ele tem um coeficiente de dilatação maior do que o ferro, embora eles são metais. E os metais são bons condutores, então dilatam mais fácil também, tá? Só que o cobre, ele dilata mais do que o ferro. Tem um coeficiente de dilatação maior. Entende? Então, a gente tem essa problemática aí, tá? Tanto é que quando se coloca fios em postes, por exemplo, não se coloca totalmente esticado, tá? Primeiro, porque se eu colocar bem esticadão aqui, o fio de cobre, ele tem um coeficiente de dilatação, então no verão vai aquecer, então ele vai fazer uma curva. A curva do verão vai ser de vermelha. Tá? Aí o cara colocou aqui o fio todo esticado, esticadão. Aí no verão ele dilata um pouquinho, aí faz essa curvinha aqui, ó. Pode ver que os fios no postes têm essa curva. Eles ficam folgados, frouxos. É de propósito. Tá? Por quê? Porque no inverno, se ele tiver bem esticado aqui, já na conta certinha, no inverno, ao invés de dilatar, ele vai contrair. Ou seja, ia romper o fio.
se ele já tivesse bem esticado. Então, a gente deixa essa diferençazinha aqui, ó, um pouquinho curvado, porque no inverno a temperatura cai, né? Vou colocar de azul, inverno. Então, inverno a temperatura cai, aí ele, ao invés de dilatar, ele vai comprimir. E comprimindo, poderia romper esse fio se ele tivesse totalmente esticado. A mesma coisa o pessoal faz para montar cerca. No Rio Grande do Sul, por exemplo, onde a variação entre verão e inverno é bem maior. Aqui não, aqui parece que é tudo verão, né? Aqui no Nordeste parece que não faz cerca esticadona, assim, por causa desse problema. Tá? Porque no inverno a temperatura cai bastante e aí estica bem aqui o fio, né? Então não pode deixar bem esticado. Coeficiente de dilatação, então a dilatação linear, ela depende desse coeficiente de dilatação, ok? Então, o que vem a ser, Getro, então, essa dilatação? Então, quando a gente fala de dilatação linear, ΔL, ΔL, professor, em alguns momentos sua voz trava. Tá travando para todo mundo? Tá, gente. Tá travando, Cauã? Tá. Deixa eu ver se eu mudando aqui, se vai melhorar, gente. Eu acho que vai cair um pouquinho aqui. Acho que eu vou cair uns segundinhos e volto, rapidinho. Deixa eu ver se melhora. Vocês conseguem me ouvir agora? Ouvir, a gente tá ouvindo. Bom, vamos ver. Qualquer coisa me fala. Se tiver travando, aí me fala aí que eu vou tirar o vídeo. Ver se melhora também. Hoje está chovendo, está bem estável hoje. Aí vamos ver se melhora agora, tá certo? Quando a gente fala de coeficiente de dilatação, a gente tem, olha, o L0, tá? Então, ΔL é L0, multiplicado pelo alfa, que é o coeficiente de dilatação linear, vezes a variação da temperatura. Certo? Ok? ΔL é isso aí. Então, isso aqui representa a dilatação linear. Vamos pegar como exemplo. Vamos pegar como exemplo aqui, olha. Vamos fazer o seguinte. Uma barra de ferro de, sei lá, 2 metros de comprimento. A 20 graus Celsius. É aquecida até 40 graus Celsius. Qual a variação no comprimento da barra? Ok? Bem simples aqui, só para a gente aplicar e ver como é que funciona. Então, eu já tenho o coeficiente de dilatação linear. Esse alfa aqui é coeficiente de dilatação linear. Isso tem que ficar bem claro para vocês, tá bom? L0 é o comprimento inicial. Alfa, coeficiente de dilatação linear. E ΔT, variação da temperatura. Então, se eu quero saber quanto é que essa barra de ferro dilatou, vai ser o comprimento inicial multiplicado por 1,14, vou usar esse coeficiente que está aqui, vezes 10 a menos 5, multiplicado pela variação. Vejam, ela saiu de 20 e foi para 40. Então, de 20 para 40 vai ser 40 menos 20, né? Então, a gente vai ter uma dilatação aqui. Então, ΔL vai ser... Vamos fazer essa conta aí.
aqui vai dar 20, né? Então, 2 vezes 1,14, vezes 10 a menos 5, vezes 20. Vai ficar assim. Certo? 2 metros foi muito pouco aqui. 2 metros é um comprimento, vai ser quase imperceptível a gente ver essa dilatação. Vai ser um número muito pequeno. Vai ficar 40 vezes 1,14, que vai dar 45,6. Então, ΔL é 45,6, olha só, 10 a menos 5 metros. Se eu quiser esse negócio aqui, vai ficar, andar 2 casas aqui, olha, 1, 2, vou diminuir esse número, vai ficar 0,45, vou aproximar, tá bom? Vezes 10 a menos 3. Olha só, diminuí o número, 2 casas, aumentei o expoente 2 casas. Então, ele sai de menos 5 para menos 3. Esse menos 3 é milímetros. Então, a dilatação de uma barra de 2 metros foi de meio milímetro aproximadamente. Como eu disse, é imperceptível, né? Não é nem 1 milímetro, é meio milímetro. Agora, quando a gente pega uma barra de 200 metros, aí você já vai começar a perceber que muda, né? Por exemplo, olha aqui, deixa eu tirar aqui do compartilhamento e vou trazer um exemplo para vocês aqui, ó. Falhas em trilhos. Dilatação em trilhos. Vê só que massa. Teve um acidente uma vez no México, não lembro que ano, por causa da dilatação. Os caras tinham feito as fendas de proteção, sem o devido cuidado. Então, vê só o que acontece. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Essa imagem tá massa, velho. Olha aqui, ó. Deixa eu compartilhar aqui. Olha só. Nas falhas de dilatação, o que é que acontece aqui, ó? Olha só o trilho como entortou. Por quê? Porque aqui você vai perceber que entre os trilhos tem que sempre colocar um espaçamento entre eles. Por que, Getro, esse espaçamento? Porque, olha, ele vai garantir que quando esses 2 trilhos eles dilatem, eles encontrem um espaçozinho aqui vazio para não se chocar um com o outro. Se a dilatação for muito grande, não considerar aí uma dilatação, vai encostar um no outro, tá? Então vejam que eu exagerei aqui, né? Então esse aqui dilatou muito, esse aqui não consegue dilatar o que era necessário, e aí ele começa a entronchar. É o que aconteceu aqui, ó. E isso causa um acidente, né? Porque o trem aqui ele não vai conseguir andar nesse zigue-zague aqui, né? A roda do trem ele não consegue ficar aqui. Vejam que tem que ser bem retinho. Aqui ele descarrilha e causa um acidente, tá? Então, são essas as falhas de dilatação que a gente pode perceber. Então, temos que ter, olha, sempre um espaçamento entre os 2 trilhos para que eles possam dilatar. Então, aqui, por exemplo, você vai no metrô aqui de Recife, você vai ali andando e você sempre escuta aquele negócio, toc, 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 porque ele está passando em cima justamente dessas separações aí, que é uma separação de proteção. Tá certo? A mesma coisa acontece, e aqui a gente consegue perceber bem isso. Vou apagar tudinho, viu? Posso? Pode. Olha, aqui em Recife a gente consegue observar bem isso, porque a Avenida Agamenon Magalhães, ela é formada por placas de concreto. Aí ali a gente já está falando de uma dilatação superficial. Eu falei da linear, agora é a dilatação, acho que eu termino com ela, tá bom? Só mais 4 minutinhos. Dilatação superficial. Vem. A dilatação superficial, agora a gente está falando de uma área inicial, ela está pequenininha, A0. Aí é aquecido, então quando aquece, ela vai para A. Houve uma mudança de A0 para A, que a gente vai chamar de delta A, que é A menos A0 também.
Essa aqui é a dilatação superficial. Gente, como se trata de uma superfície, vejam, eu tenho duas dilatações lineares. Eu tenho a dilatação linear daqui e a dilatação linear daqui. Então, quando eu falo de coeficiente de dilatação superficial, que também depende do material, viu? Pode ser ferro, pode ser uma chapa de ferro, pode ser uma chapa de zinco, pode ser uma chapa de cobre, elas vão dilatar, tá? Mas aí a gente usa agora o beta, ele é o coeficiente, preste atenção, de dilatação superficial. Aí eu costumo dizer que a superficial é como se fosse 2 vezes a linear. Dá para perceber isso? Linear aqui, linear aqui. Então eu posso olhar como se fosse 2 alfa. Então, quando eu falo de coeficiente de dilatação superficial, é igual a 2 alfa. Gente, isso aqui é muito importante para vocês. A UPE, quando fala de dilatação superficial, raramente ela dá o coeficiente de dilatação superficial, ela dá sempre o linear, para que você entenda que eu tenho que multiplicar por 2 para achar o superficial. Então, aqueles valores que eu coloquei aqui embaixo da superficial, desculpa, da linear, você multiplica por 2 e encontra o superficial, tá certo? Então, cuidado aqui, cuidado demais aqui. A UPE gosta de pegar a gente nessas pegadinhas aí, tá certo? Dilatação superficial, pode ser S também, tá? É A0 vezes beta vezes a variação da temperatura. Vou te lembrar aqui que esse beta, na maioria das vezes, se transforma em 2 alfa, para você não esquecer. O PE usa muito isso. Muito, 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 muito mesmo. Tá bom? Então se liga aí. Aí, como eu estava dizendo a vocês, na Agamenon Magalhães, na Avenida Agamenon Magalhães, usa essas placas de concreto, vocês já devem ter percebido. Entre elas, eles colocam aqui o piche. Por quê? Porque tem que garantir esse espaçamento de dilatação entre as placas. Recentemente, até estavam fazendo ali uma obra ali naquele viaduto indo para o Rio Mar. Eles estavam fazendo uma obra nas fendas de dilatação. Eles estavam colocando ali, porque ali realmente o carro, quando passava ali, era pior do que um quebra-mola. Aí ajeitaram agora, bem recente agora, coisa de menos de um mês. Eu acho que ainda estão concluindo lá. Justamente organizando as fendas de dilatação deixadas no viaduto. Né? Pronto. Deixa eu ver aqui. Alguém acho que falou no bate-papo. Deixa eu ver o que foi. Não dá para ouvir, Jeto. Os caras gritando, vendendo pouca sal e doce água. É verdade. Pronto, queridos. Era isso aí. Dilatação superficial, dilatação linear. Na próxima semana, eu vou ver com vocês a dilatação volumétrica. E daí a gente parte para fazer exercícios sobre dilatação, que não, na maioria das vezes não são tão difíceis. Tem um ou outro difícil, às vezes dá o pé, às vezes é um pouquinho complicado, mas na maioria das vezes é fácil, não tem muito o que fazer. Detalhe, é só lembrar desse detalhezinho aqui, certo? Então deixa eu tirar aqui. Por hoje é só. Na próxima semana a gente se encontra. Deixa eu dar um tchauzinho aqui, deixa eu ver se a câmera liga. Só para dar um tchauzinho aí para vocês. Tchau, gente. Fica com Deus. Foi bom revê-los. Aos que já estavam um tempinho sem vir para a aula, né? Valeu aí a atenção. Vamos voltar aí a essas atividades. A gente vai começar a exigir nota de vocês aí. Vai ter atividade, avaliação, né? Então, se liga aí, viu? Tchau, gente. Bom feriado para vocês. Descansa, se cuida e na semana que vem a gente boy. Bom feriado aí para tu também. Isso é nóis. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, gente. Parabéns pelo seu dia. Tchau, tchau. Valeu, Cauã. Parabéns, Tchau. boy.